Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no quadro dos Evangelhos de Jesus Cristo, o Evangelho, segundo escreve João, São João, amém? Graças a Deus, capítulo 9, para a honra e para a glória do Senhor. Desde já, peço minha gratidão, da cruz do Silvano, Deus me escapou, minha carta que está nesta noite, toda a família. Deus te abençoe, mais uma vez, confiar esta oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, oportunidade de ver os meus irmãos aqui, como eu já disse, cada vez que eu vejo aquele varal de laranja, ele está mais bonito. Aleluia! Glória! Minha amiga Dosileia, a camisa Dosileia nessa noite, uma Terezinha, uma bênção de Deus. Deus abençoe a vida de cada um que aqui está. Deus abençoe o nome de Jesus também, graças a Deus. João capítulo 9, para honrar e glória do Senhor, amém? Graças a Deus, palavra muito conhecida, mas uma coisa é certa. Deus quer falar ao seu coração nessa noite, amém? Todos acharam nessa noite, posso ouvir um amém? Amém! Graças a Deus, João capítulo 9, epígrafe do texto, a cura de um cego de nascença, amém? Graças a Deus, vamos ler os versículos da palavra de Deus. Repassando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia! Glorificando o nome do Senhor. Vou ler rapidamente aqui. Apenas o título da campanha que está no livro de João, está escrito: e disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Deus fiel. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Amém? Graças a Deus, louvado és o nome. Eu não sei de que maneira você passou por essa porta nesta noite, mas quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo que na presença do Senhor tem mudança, que na presença do Senhor algo sobrenatural acontece, que na presença do Senhor temos as vidas transformadas. Quando eu me deparo com esta palavra nessa noite, vemos aqui Jesus passando. Jesus não era aquele que estava parado, que parava por qualquer coisa. Quando Jesus parava, em alguma ocasião, algo sobrenatural. Quando Jesus parou e ouviu um cego chamado Bartimeu clamando, chamou o cego por um cego. Quando Jesus passando parou debaixo da figueira, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Teve mudança, teve salvação. Aleluia. Quando Jesus estava passando, indo até a casa do homem chamado Jairo, e ele de repente para e diz: alguém me tocou. Uma mulher de 14 anos estava sofrendo fluxo de sangue purpurado. E quando Jesus passa nessa noite aqui, uma coisa certa, ele parando diante de você nessa noite, ele vai mudar a sua vida. Ele pode curar, ele pode libertar você daquilo que você está sofrendo. Mas o segundo de tudo, aquilo que Deus quer fazer nessa noite é trabalhar o seu sentimental. O sentimental, pregador. O sentimental. Porque tem vidas nessa noite que tem pessoas que estão te afrontando, tem pessoas que estão te machucando, tem pessoas que estão te ferindo, tem pessoas que olham para aquilo que você está passando, olham para aquilo que você está vivendo e dizem: ele pecou, ele errou, ele fez alguma coisa e Deus está punindo, por isso ele está sofrendo. Não foi diferente na vida desse homem. A Bíblia Sagrada diz que passando Jesus no homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você pode estar passando essa adversidade, esse problema, mas muitas das vezes a culpa não é sua. Porque o evangelista Rosinei, eu aprendo muitas das vezes que quando nós erramos, falhamos, vem uma colheita assim. Quando erramos, vem a colheita daquilo, iremos colher aquilo que plantamos. Mas muitas das vezes vem adversidades que são lutas que nós não pegamos. São provações que Deus colocou no nosso caminho, para que você viesse chegar a um determinado propósito, a um determinado momento. Dessa aqui uma informação do céu aqui que eu quero dizer para a igreja. Quando eu olho para esse texto, a continuação dos versículos que não lemos desta noite, eu posso compreender que esse homem já era de maior. Esse homem já era uma idade, já respondia por si. Porque a mãe e o pai dele, nesse texto sagrado, não dando os versículos à frente, vendo dizer, ele já tem idade, ele pode responder.
eu aprendo o seguinte, isso que eu quero trazer para o teu coração. Se esse homem não tivesse sido cego de nascença, não tivesse caído dessa enfermidade, nascido cego, até essa determinada idade, ele não poderia ter se encontrado com Jesus. Mas como Deus tem as suas maneiras de trabalhar, as suas maneiras de levar o homem até a presença dele, muitas das vezes somos feridos, muitas das vezes somos machucados, muitas das vezes enfrentamos até a morte, para um dia se encontrarmos com o Senhor. Deus fiel. Olha para a tua vida nesta noite. Você pode ter enfrentado a morte, você pode ter enfrentado esse mundo terreno, ter sofrido, sido ferido, sido machucado, mas uma coisa é certa: tudo que você passou no passado, até esse momento, fez que você hoje estivesse na presença do Senhor. Aleluia! Não foi diferente na vida desse homem. Ele pode não ter uma vida como eu e você tivemos a oportunidade de ter a vista, que é um dos 5 sentidos. Ele pode ter nascido cego, pode, quem sabe, ter sido abandonado pela família, porque a Bíblia diz que ele ficava mendigando, ele vivia de esmola. Ele pode ser que não tenha tido o mesmo tipo de vida que eu e você tivemos, mas esse sofrimento, essa adversidade, esse problema na vida dele fez que ele se encontrasse com o Senhor. Deus, aleluia! Você pode estar ferido, você pode estar machucado, pessoas podem estar te batendo, pessoas podem estar te ferindo com palavras dizendo ele errou, ele falhou, ele está sofrendo porque fez isso, porque fez aquilo, mas a palavra que eu creio é na Bíblia, Isaías 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prospera, e toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! O julgamento da carne foi claro na hora nesse momento. Discípulo nenhum estava no Espírito nesse momento de acontecer. Estava todo mundo na carne. Vê o homem sofrendo, vê o homem abandonado, o homem desamparado, o homem cego, e pergunta: quem que pecou? Foi o pai e a mãe? Foi ele que pecou? Quem pecou, mestre? O que aconteceu? Por que está acontecendo? Aí Jesus vem com a palavra, rebatendo eles naquele momento e diz: nem ele pecou, nem seus pais. Você está passando esse momento difícil, mas a palavra de Deus para a tua vida é: você está passando por isso não por causa de você, você está passando por isso por causa do plano do céu da tua vida. Pregador, o que você está falando? Se você não estivesse nesse momento difícil, você não estaria sendo moldado para chegar à maneira que o Senhor quer. A tua vida diz, no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias desce até a casa do oleiro. Lá eu falarei contigo. Quando ele desce, ele vê lá o oleiro fazendo o vaso, montando barro. Jeremias, essa é a casa de Israel. Jeremias, essa é a minha igreja. Jeremias, esse é o meu povo. Eu monto, eu amasso. Sofre o processo do fogo, sim. Sofre o processo de ser apertado. Sofre o processo de ser machucado. Vai chegar à estatura e da maneira que eu quero. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus, aleluia. Olhamos aqui, Jesus dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras. Nesse momento eu abro parede dentro aqui do tema da campanha. A minha Bíblia, a tua Bíblia vai nos dizer sobre uma família. No capítulo 11 desse livro de João, uma família que Jesus amava e que amava Jesus. Maria, Marta e Lázaro. Mas não é porque Jesus ama, não é porque Jesus senta na mesa junto com eles, não é porque Jesus prega para eles, não é porque Jesus é presente na vida deles, que o mal não poderia se levantar. A Bíblia Sagrada diz que um deles, o Lázaro, fica enfermo. E quando Lázaro fica enfermo, o que acontece? O que o servo de Deus, o que aquele que conhece Jesus faz quando a enfermidade chega? Eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Jesus. Jesus tem poder para fazer, Jesus tem poder para realizar, Jesus tem poder para mudar o cenário. Mas a Bíblia Sagrada vem nos dizer que Jesus está longe, Jesus está distante, há praticamente 2 dias de caminho daquele lugar. E a Bíblia Sagrada diz que os mensageiros são enviados: Senhor, vem depressa, Senhor, vem, porque aquele que tu amas está enfermo, enfermidade de morte, enfermidade terrível, Jesus. Aí a Bíblia Sagrada diz que a resposta de Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Isso que você está fazendo, isso que você está passando, isso que você está sofrendo, não é para você ser mais um
um jogado na beira do caminho, não. Isso que você está sofrendo não é para você ser mais um jogado lá dentro da sepultura, não. Isso que você está passando, isso que você está sofrendo, não é para você ser mais uma pessoa esquecida, abandonada, não. Isso é para que no tempo determinado de Deus, o tempo do céu, não o tempo do relógio do homem, Deus ia trabalhar e fazer uma obra especial na vida. Pregador, o que acontece quando a obra é especial, a obra de Deus se cumprir na minha vida? Todos aqueles que estavam ao teu redor, todos aqueles que viram o sofrimento, todos aqueles que viram as lágrimas, todos aqueles que viram os feridos machucados que você sofreu, tem que ver a glória de Deus ser operada na sua vida. Glória do Senhor sobre ti. Ah, se eu fosse você, eu dava glória mais forte. Mas o que eu aprendo com essa palavra? O tema da campanha dessa noite, essa mensagem, Lázaro. Eu aprendo nessa noite o seguinte: que a maneira de Deus trabalhar, eu e você muitas das vezes não vamos entender. A Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes que assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se for os ossos no peito de uma grávida, você não sabe as coisas que Deus faz. Não tem como você saber a maneira que Deus vai fazer. Não tem como você saber de onde a providência vai chegar. Não tem como você saber de onde a mão de Deus vai se estender na tua vida. Mas uma coisa você tem que saber e guardar no teu coração: na hora certa essa mão vai estender. Na hora certa essa providência vai chegar. Na hora certa a bênção de Deus chega na tua vida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: os mensageiros voltam para trás. Jesus diz que a enfermidade não é para a morte. O que vem no pensamento? Lázaro não vai morrer, Lázaro vai ser curado, Lázaro vai sarar. Mas aí vai passar 2 dias, o que acontece? Lázaro morreu. Lázaro morreu. É passado 4 dias, choro, pranto, lamentação, dor interna, dor na alma, dor no espírito. Só quem passou dor no mundo sabe como é. O que aquelas mulheres estavam passando. E aí, o que era o pior da história? O luto? Não. O mestre nos abandonou. O mestre mentiu. Jesus virou as costas para nós. Jesus mentiu para nós. Mas eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diz o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não confirmaria. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas ele morreu. O que aconteceu, pregador? A Bíblia Sagrada diz que vem Jesus chegando. Uma das irmãs de Lázaro vai encontrar ele e vai falar para ele: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido, velho. Mas aí, o que é que Jesus responde? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto viverá. Essa adversidade está se levantando, está te matando aos poucos. Você pode estar quase à beira da morte, quase morrendo, quase parando, quase voltando para trás, quase abandonando tudo. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: eu sou vida para você nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome daquele que vive. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus vai e pede para chamar a outra irmã vem também. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele pede para ir até a sepultura. Chega na sepultura, o que aconteceu? Ele pediu: tirai a pedra. Quando ele diz tirar a pedra, o que acontece? A incredulidade paira naquele lugar. A incredulidade paira naquele lugar. Porque a mulher veio dizer: Senhor, não tem mais jeito. O senhor está atrasado. Mas eu aprendo com a Bíblia que Deus não adianta, não atrasa, mas chega na hora certa. Deus diz naquele momento que ela disse: já é 4 dias, Senhor. Já está apodrecendo, já está cheirando mal, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia também diz, em Lucas 18, versículo 27, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Versículo 37, que o anjo Gabriel disse: porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que eles tiram a pedra. E quando tira a pedra, o que acontece? A glória de Deus que Jesus tinha falado. Aleluia. A glória de Deus que tinha falado. Ele diz para Lázaro: vem para fora. Depois que tiraram a pedra, foi tirado aquilo que estava entre
estava entre o milagre, Jesus foi tirado. A pedra que estava entre o morto, e Jesus foi tirada. A pedra que estava em incredulidade, depositada de Marta e Maria, foi tirada naquele momento que estava ali. Aí, a partir do momento que não tem pedra no caminho, a partir do momento que não tem nada separando você do Senhor, um milagre no seu coração. A Bíblia Sagrada veio dizer que grande foi o milagre. Aquele homem foi ressuscitado quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. A partir daquele momento, o que aconteceu? Todo mundo começou a dar glória a Deus. Foi que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Glória a Deus. E voltando para o texto, para que você entenda por que eu entrei nessa passagem nesse momento. A Bíblia Sagrada veio nos mostrar que era uma pedra, realmente uma pedra, que estava no caminho entre o milagre para Marta e Maria da vida de Lázaro, e para Lázaro também, que estava naquela sepultura. Uma pedra estava separando. Mas agora, que pedra tem, pregador, na vida desse cego? A pedra da enfermidade. A pedra da enfermidade estava porque Jesus podia ver o cego. Fala comigo, podia. Os discípulos podiam ver o cego? Podia. Agora o cego podia ver os discípulos de Jesus? Não podia. A enfermidade não deixava. Eu imagino que naquele momento ali, quando Jesus está aqui diante do cego, o cego não pediu nada para ele. Pelo menos a Bíblia que não mostra. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva e fez lodo. Eu estou com o lodo dos olhos do cego. A Bíblia não diz que o cego pediu para ser curado. A Bíblia também não diz que o cego pediu uma esmola, não. Antes mesmo que ele abrisse a boca, antes mesmo que ele falasse qualquer coisa, Jesus já sabia o que ele precisava. Antes mesmo que esta noite você chegasse até aqui, Jesus já sabia o que você precisava. Ele já sabia. Eu estava sentado nessa cadeira, o Espírito de Deus estava falando: filho, você me entendeu por que eu tirei essa mensagem? Não. Eu tirei essa mensagem porque tem pessoas sendo feridas, tem pessoas sendo machucadas que estão aqui nessa noite. Pessoas olham para o que estão passando e estão julgando segundo a carne, segundo o que estão vendo, não sabem o que eu estou fazendo, não sabem porque essa pessoa está fazendo. Eu olho para essa palavra e imagino que os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Será que o cego não ouviu eles falar isso? Por que o cego não abriu a boca? Por que o cego não falou nada? Por que o cego não se defendeu? Humilhação. Muitas das vezes você é tão humilhado, tão ferido, tão machucado, você não tem força de falar se quer mais, não tem força de se defender mais, não tem força de se levantar. Eu estou passando por isso, por aquilo, sei lá. Não tem força de se defender mais, não tem força de se defender mais. Eu imagino que esse homem estava nessa situação, não tinha mais força. Há muitos e muitos anos enfrentando a cegueira, há muitos e muitos anos enfrentando essa enfermidade, há muitos e muitos anos sem a oportunidade de realizar os sonhos. Todo mundo tem o sonho de conquistar uma família, uma casa, um lar, quem sabe filhos, um casamento. Ele não tinha essa oportunidade. Ele não tinha essa oportunidade, não. Além de não ter oportunidade, era humilhado, e aqui mais uma vez humilhado. Mas uma coisa é certa, essa foi a última humilhação daquele homem naquela situação. Uma coisa é certa, essa noite é o último dia, a última noite que você for humilhado para essa situação, que você está enfrentando, que você está passando do outro lado do Senhor. É a última noite. Os seus discípulos ali naquele momento, sem querer, acredito eu, humilharam aquele homem perguntando para o mestre. Uma pergunta, mas humilhou: mestre, quem pegou este ou seus pais para que nascesse assim? Quem pegou, mestre? Jesus responde: nem ele pegou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Jesus tinha um poder na vida desse cego de dizer naquele momento, como ele fez para outras pessoas enfermas: seja curado, seja limpo. Mas não, esse foi diferente. Esse sofreu até esse ponto, foi humilhado até esse ponto, foi machucado até esse ponto, mas Jesus fez diferente com ele, algo que não fez com mais ninguém. Porque a maneira que Deus vai trabalhar na vida de certas pessoas, os outros não vão entender, vai ser diferente do resto. Muitas das vezes uma pessoa pode olhar para aquilo que você está passando nessa noite e falar assim: Jesus não podia dar uma palavra de autoridade do céu, e
hoje mudar a tua vida. Mas Jesus quer que você tenha uma atitude primeiro, faça algo primeiro. Esse servo teve que tomar uma atitude de coragem e de fé diante de Jesus, porque a Bíblia Sagrada diz que tendo de juízo cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. Jesus bota lá no chão, faz ali o lodo, o barro, passa no olho daquele homem. Não bastava ele já estar na lama, não bastava ele já estar humilhado, o Filho de Deus chega e joga lodo dele, joga lama nos olhos dele. Humilhação, será que essa humilhação não acaba mais? Mas a maneira de Deus trabalha ainda nas vidas de Deus. E naquele momento Jesus trouxe uma palavra na vida dele. Ele disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E aqui a tradução diz que significa o enviado. Aí a palavra não veio dizer: Senhor, eu não vou. A palavra de Deus não diz que ele retrucou. A palavra de Deus não diz que ele se lamentou. A palavra de Deus diz que ele foi e cumpriu com a vontade de Deus. Eu me lembro quando a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz que Satanás chega diante de Jesus e diz: você não é o Filho de Deus? Faz que essas pedras se tornem pães. Satanás, Jesus respondeu para ele naquele momento: nem só de pão, nem só de coisas terrenas, nem só de alimentação, nem só de coisas da terra vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus naquele momento para ele foi: vai e lava-te. E ele foi, pois ele lavou-se e voltou vendo. Voltou carregando milagre, voltou curado, voltou transformado. Por quê? Porque Jesus falou, e quando Jesus fala, está falado. Se Jesus falar hoje para você: eu te liberto hoje, você toma posse, tome posse que ele te liberta. Fala: eu te curo hoje, receba a cura para a tua vida. Ele fala: hoje eu opero na sua causa, receba, porque ele vai fazer, e você vai voltar carregando o milagre. A única coisa que ele precisou foi ir e lavar o rosto dele, lavar os olhos dele. A única coisa, muito simples. Muitas das vezes Jesus quer operar na vida do homem, quer mudar a vida que a mulher está passando, mas por coisas simples eles não fazem, eles não cumprem, não realizam. Coisas simples. Muitas das vezes Jesus fala usando um profeta dizendo: eu vou entrar com providência, mas aguarda mais um pouquinho de tempo, que a de vir virá e não tardará, e a pessoa não quer aguardar. Muitas das vezes Jesus fala através da palavra, ou através do profeta dizendo: permanece, vai até o fim, não para, não desiste de orar nessa situação, não desiste de buscar, e a pessoa quer desistir. Eu me lembro desse momento de 2 Reis, capítulo 5, onde chama Naamã. Coisa simples, é só ir lá lavar no rio 7 vezes. Coisa simples. Será que se pedisse muito dinheiro, muito ouro, ele não daria pela cura dele? Mas quando era passado, às vezes ele não queria cumprir com coisas simples que Deus pediu para ele através da vida do profeta. E se ele não cumpre com algo tão simples, ele não tem recebido o milagre. Mas ele vai e cumpre as 7 vezes e é curado. Esse homem aqui cumpriu o que Jesus disse: lava-te do tanque de Siloé, e foi, pois lavou-se. Aí eu penso aqui, claro, para pensar nesse momento, não está escrito na Bíblia, mas eu penso aqui nesse momento. Vem que pregador. A Bíblia diz: vai, lava-te do tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois ele lavou-se. Qual será que era a distância desse tanque? Será que era longe? Por que ele não disse: Senhor, eu sou cego, eu não consigo chegar até lá? Não. Aquele que quer receber milagre não dá desculpa, não. Vai e faz o que ele quer. Aquele que quer receber, vai e faz, não tem desculpa, não. Não tem: Senhor, eu sou fraco. Não tem: Senhor, eu não consigo, não. Eu vou dar um jeito, porque Deus falou, e Deus falou. Vai acontecer. Vai acontecer. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, mas se a palavra de Deus continua dizendo: continua a marchar, continua a caminhar, vai que eu sou contigo, continua, não para. Não tenta voltar para trás. Outra coisa que eu te ensino aqui diante da palavra de Deus: a Bíblia diz que Moisés um dia morreu. Moisés morreu, um jovem, fica no lugar dele, Josué. Quando Josué fica no lugar dele, eu imagino o peso dele. Você começou a igreja com 15, com 30, 60, 100 ou até 1000 pessoas, é fácil. Agora imagina mais de 600.000 pessoas para você comandar. Ele olhou para ele mesmo e disse: eu não sou capaz. Ele olhou para ele mesmo e disse: eu não sou capaz. Mas aí Deus veio a ele, animou ele: Josué, não bate nem espante, não olha para a esquerda, não olha para a direita, porque eu sou contigo. Eu me lembro como o Senhor disse para Ezequiel, adiante, no caminho de Sarsas,
caminho de espinhos, não olhe para a esquerda nem para a direita, porque eu sou contigo. Aleluia. Se Deus é com você, você não pode parar. Se Deus falou que vai fazer a obra na tua vida, você não pode parar. Não importa as feridas, não importa os machucados, porque no final o melhor está te esperando o milagre. Foi uma vida sofrida, sim. Foi uma vida de humilhação, sim. Foi uma vida que ele foi abandonado por todos. Mas na hora certa, Deus mostrou na vida dele o que está escrito no Salmo 27, no versículo 10. Ainda que a minha mãe, ainda que o meu pai me abandonasse, o Senhor me recolheu. Na hora certa, Deus recolheu. Na hora certa, Deus andou com providência. Mas aí, se a gente for caminhar os versículos para frente, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que sabe o que aconteceu? O povo da época ficou revoltado com aquela situação. Ficou revoltado com aquela situação. Então, os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam este, outros parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez gozo. O povo viu os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Responderam: não sei. E levaram, pois, aos fariseus, de onde era cego, e era sabido, e era salvo, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Para aquele que não está sofrendo, para aquele que está fora da situação que você está passando, olhando de longe, quando você recebeu o seu milagre, a hora errada. Para aqueles que estavam fora da Deus, vai dizer: você teria que sofrer mais, porque é isso que esse homem está dizendo. É sábado, você não podia ser curado hoje, teria que ser curado amanhã. Aqueles que estão lá fora não sabem o que você está passando, não sabem o que você está sofrendo. E quando vê que Deus operou na tua vida, muitas das vezes não vão dar glória a Deus. Mas uma coisa é certa: tudo aquilo que Deus fazer na tua vida, leva com você de testemunho, porque através da sua vida, outras pessoas são impactadas, outras pessoas são tocadas. Todo milagre, tudo aquilo que Deus faz é motivo de dar glória a Deus, é motivo de eu e você olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro de nós, olharmos para a nossa vida e vermos que nós somos pecadores, falhos, cheios de erros, cheios de defeitos, mas no céu tem um Deus cheio de misericórdia e que nos ama e ainda opera nos dias de hoje, que ainda olha para pecadores como nós, num mundo simples como esse, adorando o nome dele e opera na nossa vida e faz algo. Jesus é fiel, Jesus é poderoso. E nessa noite, guarda essa palavra no teu coração. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele é arrancado do mal que está no teu sentido. Não é fácil viver Deus. Não é fácil viver muitas das vezes sem contentamento com a própria vida. Não é fácil muitas das vezes lutar com a vontade de ficar em casa e não sair de casa só para não ver as outras pessoas. Mas entenda uma coisa: se você continuar, se você não parar, na hora certa Deus faz um milagre e muda a história. Deus